Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos alegres, felizes, que Deus em Cristo o sustente e continue nessa mesma pegada que o Senhor Jesus chamou a cada um de vós. Me sinto honrado em poder estar aqui junto com os irmãos. Louvo a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui, mesmo em festa na minha igreja onde nós congregamos. Hoje está sendo realizado uma festividade, o departamento infantil, onde minha filha faz parte, minha esposa está presente com ela, E depois que eu lembrei, quando o nosso amigo presbítero Vivaldi nos fez o convite, nós tínhamos uma data para estar ministrando aqui no dia 27, e quando ele fez o contato comigo para ver se haveria uma oportunidade de estar mudando essa data para o dia de hoje, eu falei, tudo bem, nós iremos. Depois que eu fui lembrar que era uma festividade também, da departamento do infantil, na igreja onde nós congregamos, que fica ali no bairro do Jardim Gramacho. O nome do ministério é Assembleia de Deus, Manancial para as Nações, presidida pelo pastor Anselmo Ferreira Fernandes. Minha esposa está lá acompanhando ela saiu de casa, eu deixei ela na igreja, e ela estava um pouco meio que preocupada, nervosa. Eu falei, fique em paz, filha, vai dar tudo certo, Deus vai te usar, e vai ser tudo para a glória dele, amém? Glória a Deus. Feliz também poder rever ao anjo dessa igreja, ao pastor Moisés Cipriano. Obrigado pelo carinho, pela recepção e por mais essa oportunidade de estar aqui, junto com todo o departamento dos varões. Deus abençoe a vida de cada um dos pastores que estão aqui na minha retaguarda. Pegue a sua Bíblia, você que trouxe, você que está de posse, abra comigo na epístola que escreveu o apóstolo Pedro, no seu capítulo 3, vamos ler a partir do seu verso 1 em diante. A epístola que o apóstolo Pedro escreveu, a segunda epístola, a segunda carta do apóstolo Pedro, a qual escreveu, no seu capítulo 3, a partir do seu versículo 1. Prometo que serei sucinto dentro daquilo que o Senhor ministrou em meu coração. Todos encontraram? Amém? Diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e ambas as quais desperto com exortação ao vosso ânimo sincero, para que vós lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pelas palavras de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham
por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham e arrependam-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo-se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém? Você que pode, se assente e dê uma linda salva de palmas para Jesus. Vou pedir ao nosso amado sonoplasta, se puder colocar um fundo para estar nos ajudando, amém? Serei grato, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um tema meio, um pouco difícil, e pouco ouvimos no século 21, em que nós estamos como igreja. Poucos ministros, pregadores falam sobre a vinda, o arrebatamento da igreja de Cristo. O apóstolo Pedro, ao escrever esta epístola, ele está nos mostrando a importância de uma perseverança, a importância de uma igreja que guarda a doutrina da palavra, a importância de uma igreja que caminha com uma visão do reino, que um dia Cristo voltará, Cristo irá vir arrebatar a sua igreja. E sabemos que no século 21 muitos estão se tornando amantes de si mesmo, aonde não existe mais pessoas que respeitam. Muitos pastores estão fazendo de suas igrejas comércios, e muitos pregadores, muitos pastores estão se esquecendo do arrebatamento da igreja. Mas sabemos que isso é um cumprimento da palavra, é um cumprimento do que está nas Escrituras Sagradas. Não devemos se escandalizar, devemos continuar na mesma visão e se manter na posição a qual Deus nos chamou, e entender que isso é mister, que aconteça não para escândalo, mas para que se cumpra o que está nas Escrituras Sagradas. Estamos em uma noite aonde está sendo realizado o 14º ano do departamento dos varões, grupo dos varões, aonde estão dentro de uma perseverança, em uma linha de raciocínio, em perseverar nas Escrituras, na doutrina da palavra dos apóstolos. Entendemos que Deus nos fez uma promessa, e a cada um de nós foi nos deixado um legado, uma promessa, um mandamento, e que cada um de nós naquele grande dia iremos prestar conta com o nosso Senhor. Aleluia! É por isso que nós não podemos abaixar a guarda, é por isso que nós precisamos manter os nossos olhos focados no reino e na promessa que foi nos feita. Aleluia! Não podemos olhar para aquilo que alguém está fazendo que é de errado, que é contra as Escrituras, que é contra os princípios, que é contra os mandamentos que está nas Escrituras Sagradas. Você não pode se escandalizar. Eu sei que isso, aleluia, não é agradável aos nossos olhos. Eu sei que quem não tem estrutura não consegue, aleluia, suportar. Mas nós devemos focar no reino e na palavra que foi nos deixada aqui, as Escrituras Sagradas. Aleluia, se não fosse assim, aleluia, nós não estaríamos aqui nessa noite, porque já ouvimos tantas coisas, já vimos também tantas coisas
mas o nosso voto é Jesus. A nossa caminhada é o caminho que é estreito, e nesse mesmo caminho tem espinho, e no final dele existe uma porta, e essa porta também é estreita, só passará por ela quem chegará no final desse caminho, irá passar por essa porta. A porta é estreita mesmo, irmão, aleluia, com dor, é com lágrima. Cristo não nos deixou uma promessa dizendo que seria fácil chegar, aleluia, alcançar o reino de Deus, a glória, aleluia, mas Ele nos deixou uma promessa dizendo, aleluia, que em meias atribulações, meias angústias, meias situações adversas, Ele disse que estaria com a sua igreja até o arrebatamento. Nós não estamos só, existe o Consolador, que é o Espírito dele que foi enviado, que é o Espírito Santo que está para ajudar e consolar a sua igreja. É Ele, o nosso intercessor. O apóstolo nos deixa uma palavra bem simples e clara, que nos últimos dias surgiriam homens amantes de si mesmo, homens que estão perdendo a visão do reino, que estão caminhando, estão se apostatando da fé, que estão deixando a frieza espiritual, se apossar de si mesmo, se esquecendo da promessa, que o que foi dito aqui, a quem vos procura entre os mortos, já não está mais aí. O mesmo que você viu subir, é o mesmo que voltará para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Estão se esquecendo, por conta das tribulações, por conta dos escândalos, por conta daqueles que estão deixando as coisas andarem de qualquer maneira. Estão fazendo das igrejas, dos templos, como comércio. Estão fazendo dos templos em um ambiente em que aparentemente aparenta ser igreja, mas por trás são doutrinas de homens. São doutrinas que são elaboradas por sistemas, e onde existem grupos que dizem propagar a palavra do evangelho da verdade, mas são pessoas amantes de si mesmo, são pessoas que estão com outros interesses, mas não de pregar a verdade, não viver a verdade, o que diz a palavra. Mas estamos aqui nessa noite com um propósito: a te mostrar o caminho da perseverança e acreditar que o céu existe, o inferno também existe. E se estamos aqui porque estamos como membro de um corpo que faz parte de uma igreja. Nós não somos uma igreja, nós somos um membro que faz parte de um corpo que é a igreja. Quando a igreja se une, quando o corpo está unido, podemos dizer que nós somos uma igreja. Mas quando o corpo não está em união, oh glória, é difícil de dizer que seria ou é uma igreja. Mas Cristo, Ele é a cabeça, Ele não perde o controle de nada. Fique tranquilo, oh glória, faça você a sua parte. Não deixe de fazer por conta de escândalo de pessoas que você tem ouvido falar coisas que talvez trouxe tristeza para o seu coração. O apóstolo Pedro está nos ensinando a perseverança, a fé, a transformação e acreditar o que está nas Escrituras. Antes mesmo de surgir e vir Cristo ao mundo, à terra, os profetas, os apóstolos que profetizaram, que liberaram mensagens, que um dia o mundo iria acabar, que Cristo iria vir para arrebatar a sua igreja. Se você for pegar desde o princípio,
fala sobre o Apocalipse, porque existe o início, o meio e o fim. Só que muitos já não acreditam mais que tudo isso irá acabar. Eu acredito que ainda não acabou, porque Cristo ainda está perseverando naqueles que ainda estão na ignorância, naqueles que ainda não tiveram encontro verdadeiramente com Ele. Mas devemos fazer a nossa parte, mesmo sabendo que existem pessoas que aparentam ser membro de um corpo, de uma igreja, mas não é. Mas a igreja que tem a essência, que tem o poder de Deus sobre a sua vida, que tem a presença do Espírito Santo, ela jamais é vendida, ela jamais é enganada, porque o que está dentro de você jamais deixará você ser enganado. É por isso que Cristo disse que nós precisamos ter o discernimento do que é e do que não é, quem é e quem não é, quem tem a marca, quem tem a presença e quem não é, porque nos últimos dias surgiriam os falsos profetas, se possível enganaria muitos, até aqueles que se dizem ser. Igreja, não é tempo mais de brincar. Veja o que está acontecendo ao nosso redor. O mundo está propagando a vinda de Cristo, aonde a igreja tem o seu papel e não propaga mais. Só querem viver em seus deleites, só querem seu bel prazer, se esquecendo que o papel da igreja é pregar a palavra da verdade, a palavra que confronta, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que levanta. Esse é o nosso papel, ó glória, de servo que foi chamado e vocacionado por Ele, foi levantado por Ele, foi recebido poder e autoridade do Espírito, e pelo poder da palavra, é a palavra que vai libertar, é a palavra que vai levantar, é a palavra que vai transformar vidas e caráter. Só que muitos não querem mais pregar essa palavra, a verdade. Por quê? Não, eu vou pregar aqui, porque aqui uma mensagem mais que vai ter compreensão. Não. Cuidado, porque naquele grande dia, cada um de nós que recebemos a missão que foi dada por Ele, Ele vai requerer de cada um de nós. Iremos prestar conta com o Mestre. Não estamos aqui para agradar a homens. Lembra do que se trata lá no livro de Ezequiel, ou Jeremias, não me falha a memória. Uma mensagem que é para ser liberada ao ímpio. E aquela mensagem que era para ser liberada, ele segura por conta do medo de liberar a palavra. E aquela pessoa que é ímpia chega ao ponto de falecer ou morrer. Deus queria usá-lo para o dar o livramento, mas por ele endurecer o seu coração, a Bíblia diz que ele vai requerer o sangue daquele homem que morreu, ou glória, estará em suas mãos. E hoje em dia a igreja já não está mais como antes. Me perdoe eu expressar essa palavra. A igreja está aos poucos perdendo a essência, por conta do mundo em estar oprimindo, e não tem mais aquele vigor, aquela força de vontade. Eu sou de uma época que no meio da rua, irmãos, o crente era tomado por Deus. Ele apontava o dedão na face do homem e dizia: assim te diz o Senhor. Eu sou do tempo das vigílias,
e que as irmãzinhas do coque, em que estava embaixo, e quando alguém que não estava bem com Deus, dizia: desça, porque aí você não pode estar, porque existia pecados. Eu sou desta época de pessoas que não tinham medo de entregar o recado de Deus. Mas as coisas hoje em dia, até para um pastor colocar alguém no banco em doutrina, está difícil. Por esses dias eu ouvi, eu não vou citar nome porque essa missionária ela é muito conhecida. Ela é dirigente de um ciclo de oração, e ela liberou uma mensagem dizendo: ei, se posicione, se coloque na posição, assim te diz o Senhor. Ela disse isso para o irmão, para o levita que estava tocando, e ele na mesma hora o rebateu e disse: ei, se eu preciso se posicionar, a senhora também precisa. Eu falei: meu Deus, estão perdendo o temor e respeito. Aonde isso vai parar? E um pastor, uma certa feita, foi colocar uma ovelha no banco em doutrina, e isso gerou até situações dizendo que iria rolar processo. Eu falei: meu Deus, como que Satanás está audacioso. As pessoas estão perdendo o temor, as pessoas estão perdendo o respeito pelas lideranças, pelo aquele que Deus levantou com autoridade. Está difícil, mas isso nos prova a vinda de Cristo. E é por isso que tem muitos que estão recuando e que estão afrouxando os cintos, que estão abaixando a guarda. Ei, não devemos temer ao sistema, não devemos temer a ameaça, não devemos temer ao homem. Se foi Cristo quem ortogou e disse: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Aleluia! Se a igreja está de pé, venha a ameaça, venha a calúnia, pedrada, levante, mas a igreja não pode recuar. A igreja foi chamada para avançar, e avançar e crescer na terra. É Satanás quem tem que sair da nossa frente. Doe o que doer, passe o que passar, mas não negue. Não seja tu covarde, porque é o mesmo que te chamou, o mesmo quem vocacionou, é o mesmo quem se responsabiliza. A obra não é minha, a obra é dele, e quem chamou também foi ele. Ele derramou unção sobre a tua cabeça. Esse óleo que desceu na tua cabeça não é um óleo, aleluia, para que você mostre para alguém que tem vocação, que tem nome, que tem, aleluia, cargos eclesiásticos. Não, esse óleo representa a autoridade de Deus sobre a tua vida. A unção é para despedaçar e desfazer todo o jugo de Satanás. Tem crente se acovardando, tem crente recuando, tendo poder, tendo vida com Deus, tendo vida consagrada a Deus. Para que tu ora? Para que tu se consagra? Para que tu vai para monte? Para que tu se santifica? É para esses momentos, quando vier, você ter poder e autoridade no nome de Jesus e repreender Satanás. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o que o apóstolo está trazendo à memória, do que ele está enfatizando e mostrando, é algo que já havia sido liberado, uma promessa.
E essa promessa ele está apenas trazendo à memória. Eu glorifico a Deus por esse tema, um tema que eu não estudei. Eu falei com o nosso amigo presbítero Vivaldi, falei, olha, está em cima. E ele me ligou, acho que foi na quarta ou quinta-feira, não é isso? À noite. Eu falei, Vaza, está em cima. Vai dar para a gente parar, cavar e meditar. Mas a gente vai ler um pouquinho, a gente vai buscar um pouco. Eu creio que Deus vai nos honrar aí. Então a igreja, os irmãos me perdoem se a mensagem não está sendo dentro daquilo que você criou, uma certa expectativa do pregador. Mas eu creio que Deus está falando com a sua noiva. Eu creio que Deus está falando com a sua igreja. Aleluia. O apóstolo não está trazendo notícias ou informações novas. Ele apenas está trazendo a memória daquilo que já havia sido liberado como promessa, em uma perseverança, em acreditar, porque o tempo em que nós estamos vivendo hoje, muitos estão se apostatando da fé, muitos estão se tornando pregadores, pastores, líderes. Muitos estão abrindo, aleluia, espaço, alugando lojas e abrindo, dizendo que Deus os chamou para esta grande obra. A responsabilidade é muito grande, sabemos disso. Que quem está não quer estar, e quem não estar queria estar. Mas Deus chama, Deus é quem separa, é Deus quem levanta. Se eu for perguntar aqui aos nossos pastores se eles queriam, aleluia, ser pastores, eu acredito que todos eles talvez vão dizer que não queriam. Mas isso nós entendemos, que é Deus quem vai escolher, é Deus quem separa, é Deus quem dá, aleluia, a missão, aleluia, dada por Ele. E se estamos aqui nessa noite, é mérito de Deus para nossas vidas, porque quem éramos nós há um tempo atrás, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus alcançou a nossa vida. E hoje quem somos nós diante da presença do grandioso Deus? Isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia que foi alcançada a nossa vida. E é por isso que estamos aqui. Eu disse para Deus, eu vou me desgastar diante do seu altar, eu vou pregar a tua palavra até o meu último dia de fôlego, de vida. Eu quero estar em cima do teu altar, pregando a tua palavra, seja em tempo e fora de tempo, oh glória, porque eu busco entender o propósito dele em minha vida. Oh glória, eu creio que tem muita gente aqui e também está fazendo a mesma coisa, buscando entender o propósito de Deus. Não abra mão da oração, não abra mão da palavra, não abra mão de viver uma vida santificada. Cristo está à porta para arrebatar a sua igreja. Aleluia! E nós somos identificados no céu e no inferno pela marca da promessa que Ele nos fez. E é por isso que existe uma parábola nas Escrituras Sagradas que fala de 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. E precisamos estar como essas 5 prudentes, que ali tinham reservas em suas lamparinas. A igreja não pode estar desapercebida. A igreja precisa estar atenta, porque a qualquer momento virá o mensageiro. Eu aprendi uma coisa, meu pastor, que esses mensageiros somos nós. Nós somos esses mensageiros, presbítero Vivaldi, que está anunciando que Jesus ele vai voltar. Cristo vai vir buscar a sua igreja. Só que tem muitos que não estão mais acreditando. Aleluia! Muitos não acreditam mais.
enquanto os mensageiros pregam, enquanto os pastores pregam, enquanto os obreiros, os irmãos pregam que Jesus vai voltar, muitos estão como as 5 loucas, estão, aleluia, desesperançosas, estão desacreditadas, está no caminho, mas não acredita mais, está no caminho, está sem expectativa que Jesus vai voltar. Mas nós precisamos se manter na posição, aleluia, porque quando o negócio apertar, aí elas vão entender a real necessidade de ter a reserva, aleluia. É preciso estar preparado e preparada a todo momento. Eu vou fazer uma pergunta: se Cristo vier agora, você sobe ou você fica? Se Cristo surgir entre as nuvens agora, você sobe ou você fica? Você precisa parar para se autoanalisar e ver como está o teu comportamento, a tua conduta, a tua vida com Deus. Ele vai voltar. Esteja preparado. O que está aqui foi escrita por homens, sujeito a falhar, a pecar como eu e você. Mas foi homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que aqui estamos nessa noite. Porque essa promessa, ela é verdadeira. Vai acontecer. É por isso que foi louvado aqui um louvor. Lágrimas, dores, sofrimentos, tudo isso vai valer a pena nós suportar e vencer, porque naquele grande dia haverá recompensas para cada um de nós que perseveramos na fé e na doutrina da palavra de Deus. Não se escandalize pelas falhas, pelos erros, pelaquilo que o mundo está propagando, que se diz ser evangelho, mas está bem longe. Você que é conhecedor das Escrituras Sagradas, não se escandalize com isso. Não se entristeça, não se turbe o seu coração. É mister que isso aconteça, porque senão não estaria nas Escrituras Sagradas. Mas nós precisamos prosseguir na fé, crendo que o arrebatamento é real. Vai chegar o arrebatamento da igreja. Vai acontecer. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. Precisamos estar firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que todo o nosso trabalho não é em vão. Aleluia. Prossiga, caminhe e seja constante nesta obra. Se coloque sobre seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a mensagem que Deus ministrou em meu coração. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, a todos que estão presentes, a todos que estão representando a sua casa, a sua família. Que o nosso Senhor Jesus venha abençoar de uma forma grandiosa. Essa é a mensagem que Deus ministrou em meu coração. Peço ao nosso amado amigo Espírito Santo que fale de uma forma
bem transparente, de uma forma que você possa interpretá-lo melhor. Talvez você não esperava uma mensagem como esta, mas que o Espírito Santo de Deus possa ministrar mais ao seu coração